A verdade está, a ciência está tudo mais ou menos como estava ontem, poucas coisas mudaram, eu sei que tem mais gente ainda empenhada, né? O governo está naquela discussão infinita sobre o que vai fazer, e até agora ninguém sabe o que vai fazer. Ontem a Simone Tebet deu aquela declaração completamente estapafúrdia, dizendo que, bom, o recurso vai chegar, só não vai chegar agora, vai chegar só quando precisa, ou seja, agora não precisa, né? Agora que se danem os gaúchos. Sabe quando vai chegar? Na hora que der para roubar, entendeu? Vamos precisar aqui fazer uma licitação para construir estrada, apesar de que já sabem que são 175 trechos, pontes, enfim, pedaços de estradas federais que vão precisar ser reconstruídas. Algo em torno aí de 3 bilhões. Vão ter que refazer. Então, na hora que tiver que refazer isso, o recurso vai chegar, porque daí nessa hora vai dar para roubar bem. Então, assim, tá uma série de discussão, mas o governo só está pensando assim, não, tá, a gente precisa mandar os recursos para reconstruir isso. É verdade, isso vai precisar ser feito lá na frente, mas tem coisas que precisam ser feitas agora, né? E a capacidade de resposta imediata e urgente do governo, tanto do governo federal, quanto do governo do estado, quanto da Defesa Civil e das Forças Armadas, é ridícula. Simplesmente não existe. Veja, o que é pior, a situação no Rio Grande do Sul não é nova. Ela não só não é nova, como ela não é inesperada. Ela já aconteceu outras vezes, ela aconteceu há menos de um ano. E sabe o que foi feito? Absolutamente nada. E o que é pior, ela não acontece por acaso. Não é assim, as pessoas estão andando e de repente São Pedro pega e manda uma nuvem gigante para cima do Rio Grande do Sul para puni-los. Sei lá por quê, porque agora começa também as interpretações idiotas, né, de que o Rio Grande do Sul está sendo punido por causa do show da Madonna, porque Deus mandou lá um dilúvio para o Rio Grande do Sul, né? Esqueceram de ler lá o Gênesis, onde Deus diz que não vai mais fazer esse tipo de coisa. Mas tem gente imbecil que acredita nisso. O que eu posso fazer? Né? A gente não pode fazer nada, não se lamentar, né? Mas as coisas não acontecem assim. Veja, e no Brasil, sobretudo do Sul, existe uma série de redes ligadas à Defesa Civil, voltadas para o monitoramento e prevenção de desastres, né, de desastres, os ditos desastres climáticos. Os desastres não são climáticos, né? Existe um fenômeno climático, o desastre é o quê? O desastre é governamental, é social, enfim. Mas o desastre não é climático, como dizem. Mas, enfim, existem as redes de monitoramento de desastre, certo? Ou de eventos extremos. E essas redes são apinhadas de cientistas e professores universitários. Eu mesmo conheço alguns deles, tá, que fazem parte disso. Onde estava essa gente que não previu? Ontem eu vi um sujeito dando um esporro no governador do Rio de Janeiro, desculpa, no governador do Rio Grande do Sul, porque ele estava falando, né? Mas a gente não sabia, fomos pegos de surpresa. Você não acredita em ciência, não acredita em modelo matemático? É lógico, você não consegue prever exatamente como vai ser o fenômeno climático assim, de cabo a rabo, mas você sabe, quando tem El Niño, né, você tem probabilidade de chuva de baixa pressão aqui onde a gente está, no norte, que impede que a massa de ar fria entre, né, e fica presa lá no Rio Grande do Sul, e você vai ter chuva pra cacete, né, num lugar onde tem esse monte de rio que inunda. Enfim, né, existe uma discussão técnica a respeito disso, e era possível saber, né, que isso ia acontecer, né, tanto que algumas pessoas já estavam discutindo isso antes de começar as chuvas, né. E veja, isso é uma possibilidade permanente do estado do Rio Grande do Sul. E não há nenhum plano de rotas de fuga, nenhum plano de orientação para onde as pessoas devem ir caso isso aconteça, como elas devem se comportar. Não existe protocolo, por exemplo, de desligamento da água, de luz, nada. É tudo uma jambragem. E faz quanto tempo que o Eduardo Leite está lá? E nunca pensou a respeito. Agora que vão fazer, agora vamos correr atrás do prejuízo. Vão nada, porque o ano passado já aconteceu a mesma coisa e nada foi resolvido. Então, os nossos professores universitários, que gastam tanto dinheiro falando de clima, de não sei o quê, também são responsáveis por isso aí, porque eles deviam estar usando a ciência para prever esse tipo de coisa, interferir antes que a cagada acontecesse, né? E não fazem. Sabe por quê? Porque esses grupinhos aí de monitoramento, né, onde esse pessoal entra para estudar os desastres, só serve para uma coisa, para se projetar politicamente. E todos eles, eu vou falar, vocês podem olhar, procurem na mídia aí, né? Travou ali, Daniel. Todos eles, procurem na mídia as discussões entre os especialistas em clima no Brasil, né, sobre o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Eu vou falar para você. A solução para todos eles é aumentar os impostos. A solução para a crise climática no mundo
e para as enchentes no Rio Grande do Sul aumentar imposto, né? Aí, assim, aí depende de quem é o vilão da vez, né? No caso agora é o agro. Então, assim, é preciso taxar o agro, porque o agro do Rio Grande do Sul derrubou todas as árvores. Na verdade, o Pampa não existiu. O Pampa era ser uma floresta amazônica, né, cheio de girafa, elefante, mico-leão-dourado, hipopótamo, rinoceronte, dinossauro. Moravam todos eles lá felizes, né? E aí chegou o pessoal do agro, né, para plantar soja, criar boi e derrubou tudo. Derrubou tudo. E aí a terra ficou brava e começou a mandar tempestades para o Rio Grande do Sul, né? Então, para impedir que isso aconteça, a gente precisa taxar o pessoal do agro, criar o imposto verde, né? Implementar o mercado de crédito de carbono, né? Investir em carro elétrico. Qualquer sandice dessa, pode pegar. Todo mundo que está falando disso vai falar exatamente a mesma coisa. Ninguém vai falar que são fenômenos criados por, assim, macroestruturas, né? Como, por exemplo, o movimento dos oceanos, que ninguém entende, né? Como o El Niño, que ninguém sabe que porra que é, nem quando vai acontecer. Só sabe que é uma bolha de ar quente que aparece lá no meio do oceano, que acaba interferindo na dinâmica de todo o globo. Ó. E que certamente não é causado pelo pum da vaca. Das explosões solares. Ninguém está falando disso, né? Que são coisas sobre o qual o homem não tem nenhuma gerência. Mas sobre onde o homem tem gerência? Na cidade. Né? Na prevenção desses eventos. Quer dizer, você não tem como impedir que o evento aconteça, mas você tem como mitigar os danos. Né? Se você tem uma estrutura adequada para isso. Né? Se tem um sistema de alerta, se você tem um sistema de monitoramento. Como que é o monitoramento lá que tá vendo? É um monte de coisa pintada nas paredes do comércio do centro da cidade. Ah, aqui é a cota 10, aqui é a cota 12, aqui é a cota 13. O que é isso? Assim, são os níveis de onde a água vai chegar. Quer dizer, bom, ainda que é alguma coisa. Mas simplesmente não existe nada. Não tem uma discussão de planejamento urbano para discutir essas casas vão poder ser reconstruídas onde elas estavam? Quem que permite a construção do negócio do tamanho da van na frente do rio? Praticamente na margem do rio. Ninguém sabe que aquela porra vai encher? Ou que aquilo acontece? Né? Então, isso aí não é uma catástrofe natural, isso é uma catástrofe política, pública. Agora, isso aí precisa ser discutido, mas quem vai discutir isso? Quem vai ter o culhão de enfrentar o tamanho do problema? Ninguém. Sabe por quê? Os políticos brasileiros, veja, de direita e de esquerda, eles só estão pensando em uma coisa: eleição. Eles só pensam nesta merda. Só pensam em ser reeleito. Com algumas exceções. Que pensam também em eleição, mas eles pensam em alguma outra coisa também de vez em quando. Tipo, pensar no povo. Eles só pensam nisso. Então eles estão cagando e andando. Veja, são todos. Eu acho que, sei lá, o Marcel Van Hatten, o Zucco, são pessoas que se importam com o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Mas o Lula, os ministros do Lula, Eduardo Leite, o secretariado do Eduardo Leite, a gente não se importa. Sabe quem que se importa, cara? Os prefeitos. Os prefeitos das cidades aí, em geral, estão dando show. Mas por quê? O prefeito, ele é o chefe da comunidade, né? As pessoas conhecem ele, sabem quem ele é, onde ele mora. A casa dele está sendo afetada também. A casa dele vai ser levada pelo rio. E as pessoas moram nas cidades. As pessoas não moram no Estado e não moram na União. Ninguém mora na União, ninguém mora no governo federal. É por isso que esses políticos de Brasília e das capitais do Estado cagam e andam pro povo. Porque eles não representam nada no final das contas. A única coisa que existe, unidade política real, verdadeira, são as comunidades locais. Só existe isso. O resto, meu filho, o resto é tudo enganação.
É tudo um jeito de tomar o seu dinheiro dizendo que está te fazendo bem, né? Olha, é o que eu tenho falado. Depois desse final de semana, de tudo que a gente tem visto, se você não se sente nem um pouquinho anarquista, você morreu por dentro. Né? Procure uma terapia, uma igreja, um tratamento, vá fazer alguma coisa, porque certamente a sua alma está seca e o seu corpo está vazio. Né? Porque se você não despertou um ódio às instituições públicas esse final de semana, não estou falando que é para fazer nada, é só um sentimento de raiva, ojeriza, desprezo, indignação com o poder público em todos os seus âmbitos, olha, ou você é um escravo nato, ou sua alma está morta.